Bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Uma imensa alegria estar reunido hoje com vocês para juntos celebrarmos uma data tão relevante e tão importante na vida desta amada igreja, que é os seus 27 anos de ação missionária nesta cidade. Parabéns à primeira igreja batista em Montenegro, pelo avanço da obra missionária nessa cidade, por cada vida que faz parte deste ministério, juntamente com o pastor Marcos, sua esposa e filhos, que trabalham com afinco para a expansão do reino de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dessa igreja, e enquanto Cristo não voltar, que a igreja continue a expansão do seu ministério e muitas outras vidas sejam acrescidas a esta igreja local, e outras igrejas também sejam plantadas por intermédio desta querida igreja. Parabéns pelos seus 27 anos de ação missionária. Também trago um grande e forte abraço de todas as igrejas devidamente filiadas à Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Portanto, o pastor Marcos, família e também a igreja, sintam-se abraçados pelas igrejas que fazem parte da nossa convenção, congregações, juntamente com seus pastores. Também trago um grande e forte abraço do nosso diretor executivo, o irmão Egon Greenberg, porque estão de agenda, não pôde estar aqui hoje, mas pediu que eu deixasse um forte abraço para a igreja, para o pastor Marcos e família também. Que Deus abençoe grandemente vocês, e mais uma vez, obrigado, pastor, por nos convidar para estarmos aqui hoje numa data tão especial da igreja. Deixa eu fazer aqui a apresentação. Eu me chamo Olavo, sou casado há 20 anos com Juliana. Você está vendo ali, a Juliana gosta de correr, né, e ganhar umas medalhas. Eu não corro, não tenho coluna. Se eu tivesse coluna eu corria, né? Estou preocupado que ela não para de correr e está sumindo, né? Eu disse, olha, João, diminui um pouco a corrida, aí você vai desaparecer de tanto correr, né? Então, somos casados há 20 anos, não temos filhos por questão de saúde, não foi possível. Nós entramos com os documentos para solicitação de habilitação do governo para adoção, mas é um processo muito moroso, demora bastante, né? E aí vamos ver até lá, quem sabe a gente já está com 70 anos, né? Daí pode ser que o governo libere a gente aí. E eu estou há 7 anos na Igreja Batista de Pelotas, uma igreja que tem 102 anos. Estamos há 7 anos ali, Juliana e eu. Durante 14 anos pastorei a Igreja Batista do Cristal, na cidade de Porto Alegre. Pensava eu em ser pastor ali até eu morrer ou até Cristo voltar, mas Deus nos levou para a cidade de Pelotas. Estamos ali há 7 anos trabalhando naquela igreja centenária, igreja que é membro fundador da convenção também. Temos vivido experiências maravilhosas ali no processo de avanço da igreja. Quando você for à cidade de Pelotas, você vai se apaixonar pela questão do doce. Então, é uma cidade famosa pelos doces portugueses, e vai ser uma alegria receber você lá. Eu posso já disponibilizar algum envelope de dízimo para deixar para você, quando você for visitar a igreja. Não, é brincadeira, não, você vai ser recebido com um bom abraço lá. Irmãos, e essa igreja hoje está celebrando os seus 27 anos de história missionária aqui, porque há muitos anos atrás, liderado por vários obreiros, juntamente com as pessoas que iniciaram o trabalho. Me lembro aqui da missionária de missões nacionais, a irmã Sueli, não sei se tem alguém do tempo dela aqui, mas começou o trabalho aqui na cidade de Montenegro, e ela não desistiu jamais do trabalho, apesar dos percalços, as lutas, as dificuldades que tem na plantação de uma nova igreja. Depois dela, me lembro do polonês, né, o pastor Roberto Juviaski, que liderou a igreja por alguns anos aqui e conduziu a igreja à organização. Aí eu acho que tem mais gente aqui do tempo dele, possivelmente, e também, diante dos desafios, nunca desistiu do trabalho, sempre continuou trabalhando com afinco para avanço do trabalho. Depois o Marco Antônio, que passou rapidamente aqui, o pastor Daniel, que ficou bastante tempo com vocês. Imagina os grandes desafios na construção do templo que vocês enfrentaram, e vocês não recuaram, não desistiram, continuaram avançando. E hoje, então, na liderança do pastor Marcos e sua família, vocês continuam avançando, e diante de todo e qualquer desafio que se apresenta, vocês jamais desistiram. Por isso hoje eu quero refletir sobre o seguinte tema com vocês: não desista.
Não desista. E para este tema eu quero convidá-lo para que abra comigo sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Você que trouxe sua Bíblia, ou quiser ligar a sua Bíblia também, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, você que encontrou a passagem e a tua saúde lhe permitir, convida a ficar em pé para que façamos a leitura em reverência. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Observe bem o início do versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada pessoa que se deslocou do seu lar, do seu aconchego, do seu período de folga e lazer, para o prédio da igreja, para juntamente com a comunidade evangélica cristã, poder celebrar o teu nome nessa data tão importante, Deus. Celebração de 27 anos do trabalho missionário batista aqui nessa cidade. E agora pedimos, Deus, fala conosco através desse texto sagrado. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. O autor da carta aos Hebreus, ele faz um forte apelo para os seus leitores, a perseverança, para que os leitores continuem perseverando, unânimes, firmes na fé, e que eles não desistam, que eles não retrocedam. E possivelmente o cenário vivido pelos leitores da carta seja um cenário de perseguição, por parte dos judeus que não se converteram e por parte do Império Romano. Então esse povo que está lendo essa carta está passando por vários desafios, muitas dificuldades, e várias vezes as dificuldades que se apresentam a eles têm pensado em desistir. Mesmo com pessoas com o coração consagrado a Deus, pessoas que têm uma paixão profunda pela obra de Deus, uma devoção sincera a Cristo, passam por momentos em que pensam desistir. E aqui está o autor dessa carta dizendo para os seus leitores: nós não somos aqueles que retrocedem. Embora venham os desafios, venham as dificuldades, nós não vamos retroceder. Depois que ele fala isso, no capítulo 11, ele cita exemplos de homens e mulheres que não desistiram e superaram obstáculos humanamente intransponíveis. Ele vai começar a citar vários personagens como Sansão, Gideão, Jefté. Ele vai falar de Abraão, vai falar de vários personagens, usando eles como modelo, como escudo, mostrando eles como um emblema para nós. Olhem para as pessoas que venceram. Olhem para as pessoas que venceram na fé. Quero dizer para você hoje, caso você esteja passando por um momento difícil, o momento em que você, quem sabe, tem pensado em jogar a toalha, em desistir, olhe para as pessoas que venceram. Eles são o nosso modelo na fé, eles são o nosso exemplo. E o autor da carta aos Hebreus diz: olhe para a galeria dos heróis da fé. Olhe para pessoas de fé que venceram obstáculos humanamente intransponíveis. Quem sabe você entrou aqui hoje pensando, ou até mesmo decidido em desistir. Quem sabe desistir do seu curso que você está fazendo. Você ingressou na universidade, está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso de qualificação para o mercado de trabalho, e diante dos desafios que você tem enfrentado, tem pensado em desistir. Quem sabe você tem pensado em desistir do teu casamento. Diante das lutas, dificuldades que você está vivendo, o casamento está pelo fio, e você tem pensado em desistir do seu casamento. Quem sabe você desistiu já da conversão daquele filho que anda longe dos caminhos do Senhor, rebelde e irresoluto em fazer somente o que é errado. Quem sabe você já desistiu da conversão do teu cônjuge. Quem sabe você já desistiu de restaurar a tua família. A palavra que Deus tem para você hoje: não desista.
Não desista. E eu quero apresentar 3 motivos para você não desistir. 3 motivos para você não desistir. Primeiro motivo para você não desistir: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 15 a 19, diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo o que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujo a boca não o beijaram. O cenário aqui, desse momento que eu li aqui, do texto, Elias, um dos profetas exponenciais do Antigo Testamento, um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, o homem que foi levantado por Deus no momento escuro e sombrio do reino do norte, onde Acabe era o líder do reino do norte, o principal rei. Ele fez de Samaria capital do reino do norte, e um homem muito influenciado por uma mulher pagã chamada Jezabel. E então o povo de Israel vivia uma opressão debaixo da mão desse rei. O povo vivia um momento obscuro na sociedade, de corrupção, idolatria, todo tipo de perversão que aquele culto a Baal oferecia, como orgias sexuais, sacrifício dos próprios filhos em culto a essas divindades. Era um momento muito escuro na vida da sociedade. E Deus então levanta Elias, chama esse homem de Deus, um homem rústico, um homem muito simples, mas um homem devoto com o coração totalmente voltado para Deus. Irmãos, esse homem, incrível as coisas que ele faz. Ele se apresenta ao rei Acabe e diz o seguinte: durante 3 anos e meio não irá chover, enquanto você não se voltar para Deus. Irmãos, e por incrível que pareça, a carta a Tiago diz que foram 3 anos e meio. O livro de 1 Reis que foram 3 anos, mas durante esses 3 anos e meio não choveu, e houve uma forte estiagem. A forte estiagem atacou fortemente o mundo agropecuário, causando uma estiagem terrível e uma crise econômica sem precedentes na história de Israel. E o que aconteceu com essa crise econômica? O povo se levantou contra Acabe, e o povo queria dar cabo da vida de Acabe. Então Acabe começa a se apavorar e começa a buscar Elias. E Elias então fala para Obadias que vá procurar Acabe, porque ele vai se apresentar para Acabe depois de 3 anos e meio. E Elias ora. Depois de 3 anos e meio, ele faz com que a chuva venha sobre a terra. E então vive um momento de estabilidade econômica. Mas isso não foi suficiente para que o rei Acabe e Jezabel se voltassem para Deus. Então um dia Elias desafia os profetas de Baal, chama os profetas de Baal para ele, 450 profetas, e diz: nós vamos fazer um clamor aqui, e o Deus que responder para o fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então ele pega um animal, um cordeiro, esquarteja aquele cordeiro, faz um sulco na terra, enche aquele sulco de água, coloca lenha sobre aquele animal esquartejado, encharca de água o holocausto e começa a orar a Deus. Os profetas de Baal começam a clamar para que Baal mande fogo e consuma o holocausto deles, e nada acontece. Eles começam a se cortar e nada acontece, nada acontece. As coisas ficam cada vez mais difíceis para os profetas de Baal. E Elias então, depois de muitas horas, ele ora e faz com que o fogo do céu desça e consuma o holocausto encharcado. Depois que isso aconteceu, ele pega a espada, juntamente com os profetas que eram seus discípulos, ele tira a vida dos 450 profetas de Baal, tirando a vida daqueles homens. Ele pensou com ele: agora acabou a idolatria, de uma vez por todas tudo terminou,
Agora o povo se voltará para Deus, e esse rei pagão, juntamente com sua mulher, se voltará para Deus. Mas não é isso que acontece, irmãos. Apesar de toda a influência espiritual dele, apesar de Deus estar colocando a mão sobre Elias, irmãos, e não tem como dizer que Deus não estava com Elias. E mesmo apesar da grande dificuldade, as coisas não mudaram, o cenário não mudou. Ficou mais difícil ainda para ele. Tanto que Jezabel fez um juramento dizendo que os meus deuses tirem minha vida se amanhã eu não dar cabo de você. E o que ele faz, irmãos? Ele caminha quase 400 quilômetros. Ele está no Monte Carmelo e ele vai para o Monte Horebe, o Monte de Deus. 40 dias e 40 noites caminhando. E ele vai para o Monte Carmelo. Desculpa, o Monte Horebe. E lá então, ele se enclausura numa caverna, se esconde e ele pede para si a morte. E ele diz assim: eu não sou melhor que os meus pais. Eu estou sozinho. Só tem eu aqui, para mim acabou, terminou tudo. Irmãos, e quando menos espera, quando esse homem jogou a toalha já pensando assim: olha, terminou, eu desisti. Depois de tudo o que aconteceu, eu orei, 3 anos não choveram sobre a terra. Depois eu orei de novo, veio chuva sobre a terra, o povo continuou rebelde, continuou voltado para o paganismo. Se não fosse suficiente, eu orei e Deus fez com que fogo descesse do céu e consumisse o holocausto. Tirei a vida de 450 profetas à espada. Mesmo assim, o povo não se voltou para Deus. Irmãos, ele desiste ali e se soca dentro de uma caverna, porque ele havia pensado com que todos os feitos dele, ele havia erradicado a idolatria, mas não foi isso que aconteceu. Ele se esconde e pede para si a morte. Para ele acabou, ele desistiu, para ele terminou, não há mais o que fazer. E Deus então, irmãos, vai até ele, naquela caverna, chama ele para fora, e o texto diz, irmãos, que Deus se apresenta a ele como um cício suave, com uma brisa sobre a vida dele, e diz para ele: volte. O texto é interessante, versículo 15: volte pelo mesmo caminho que você veio. Por que pelo mesmo caminho que ele veio? Porque ele estava no caminho certo. E muitas vezes, irmãos, quando nós não vemos os resultados das nossas ações, seja no casamento, seja na família, seja no ministério, nós julgamos que não estamos fazendo as coisas certas. E olha só que Deus espera: volte pelo mesmo caminho que você veio. Em outras palavras, continue fazendo o que você estava fazendo antes. Volte pelo mesmo caminho que você veio. E quem sabe você hoje, como Elias, depois de se dedicar, de ter o coração consagrado a Deus, você tem pensado: olha, para mim o casamento deu. Você tem pensado: deu, chega de família. Quem sabe você pensou: chega de ministério, chega de me dedicar, de trabalhar e não ter o reconhecimento, as coisas não acontecerem como eu planejava. A palavra de Deus para você hoje é: volte pelo mesmo caminho que você veio. Continue fazendo o que você estava fazendo, porque no tempo certo os resultados aparecerão. Não desista. Por quê? Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do teu casamento, Deus não desistiu dos teus filhos, Deus não desistiu do teu ministério, Deus não desistiu do teu coração. Por isso, não desista, não jogue a toalha. 3 motivos para não desistir. Primeiro, Deus não desistiu de você. Segundo, Jesus não desistiu. Mateus capítulo 16, os versículos 21 a 23 diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que está acontecendo aqui? O capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele tem 4 temas ali. O primeiro tema, ele vai falar sobre a sua ressurreição.
em que os fariseus e os religiosos estão pedindo um sinal de Jesus, e Jesus diz: não darei outro sinal a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e depois então foi vomitado na praia de Nínive vivo. Semelhantemente, o homem também será sepultado, e ao terceiro, o filho do homem também será sepultado, e ao terceiro dia ressuscitará. E todo aquele que crê na sua ressurreição receberá a vida eterna. Esse é o sinal que eu darei. Depois ele vai falar sobre a provisão, no capítulo 16. Ele sai de Magdala, terra de Maria Madalena, ele vai para Betsaida, terra de Pedro, e ali, depois de atravessar o lago e chegar em Betsaida, por 2 vezes ele multiplicou pães e peixes ali. A primeira multiplicação, e essas são apresentadas pelos 4 evangelistas, a primeira multiplicação foi para cerca de 5.000 pessoas, a segunda multiplicação de pães e peixes para cerca de 4.000 pessoas, e então ele está saindo de Betsaida, está indo para Cesaré de Filipe, uma região muito hostil ao evangelho, aonde há um culto pagão às divindades romanas. E durante a saída daquela terra chamada Betsaida para Cesaré de Filipe, o que acontece ali? Os discípulos perguntam: mestre, nos falta pão, como nós vamos fazer essa viagem sem levar pão? E Jesus disse: vocês não aprenderam nada, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos na hora não estavam entendendo muito bem isso. Ele estava querendo dizer para os discípulos: por que vocês estão preocupados com pães e com o que comer? Se recentemente eu multipliquei pães e peixes para alimentar multidões, por que vocês estão preocupados em levar pães para lá? Se eu estou com vocês, eu sou o pão da vida, e eu vou sustentar vocês. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A incredulidade, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, e os discípulos estavam indo pelo mesmo caminho. Depois ele vai falar do terceiro tema, que é a vitória da igreja. Pedro diz para ele: você é Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: sobre esta pedra que é o testemunho da igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos avançar e vamos vencer. E o quarto tema então que ele entra, novamente ele fala sobre a sua ressurreição. Só que Pedro, quando ouve o seu mestre falar que ele vai ser entregue para os religiosos e depois também para as autoridades romanas, onde ele será acusado de se levantar contra o imperador e acusado de blasfemar contra Deus, falsamente, um julgamento que vai ser feito na madrugada, sem direito à defesa, e falsamente levantam todas as mentiras contra ele, e esse homem, Jesus Cristo, então é dependurado no madeiro maldito. Ali o seu sangue verte, ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita. E ele diz: é isso que vai acontecer, Pedro. E Pedro tenta parar o trabalho de Jesus, dizendo: não, nunca, isso nunca acontecerá contigo. O evangelista João retrata que Pedro chega a sacar uma adaga e corta a orelha de um soldado, para impedir que Jesus seja levado às autoridades. Imagine, irmão, se Jesus já houvesse desistido, se ele tivesse parado no meio do caminho, nós não estaríamos aqui agrupados, reunidos hoje, celebrando o seu nome. Então, irmãos, por que eu não posso desistir do meu casamento? Por que eu não posso desistir do meu ministério? Por que eu não posso desistir do trabalho missionário? Por que eu não posso desistir da família? Porque Jesus jamais desistiu. E se ele não desistiu, nós não podemos desistir. O nosso modelo, irmãos, é Jesus. Ele é o nosso padrão, é para ele que nós olhamos. Muitas vezes, quando as pessoas me perguntam: pastor, tu não está chateado com tal situação? Tu não te abate com isso? Eu digo: não fiquei chateado. Quer dizer, fiquei chateado, mas vou continuar o trabalho. Por quê? Porque não tenho compromisso com pessoas, irmãos. Como assim, pastor? Tu não tem compromisso com a tua igreja? Claro que tem, eu amo a minha igreja. Irmãos, mas as pessoas, começando por essa que está com o microfone na mão e por todas que estão me ouvindo aqui, nós somos falhos. Nós falhamos com as pessoas. E as pessoas falham com nós. As pessoas são volúveis, ora elas querem, ora elas não querem. Então é natural, irmãos, que as pessoas errem conosco, e nós também erramos com as pessoas. E aí as pessoas se desiludem, se afastam da igreja, se afastam do ministério, não querem mais atuar, não querem mais trabalhar, não querem mais tocar no louvor, não querem mais ajudar em alguma área da igreja, porque se chateiam com alguma pessoa.
Mas o nosso compromisso não é com a pessoa, irmão, nós fazemos porque Jesus mandou. É por isso que eu faço, não é porque a pessoa bateu palmas para mim e gostou do que eu fiz, ou porque a pessoa não gostou do que eu fiz. Eu faço porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Irmãos, na igreja, nós temos um projeto social chamado Dia da Compaixão. Terça, quarta e quinta. Terça, 450 refeições, corte de cabelo, atendimento jurídico, atendimento médico, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na quarta-feira, mais 400 refeições, mesmo atendimento. Na quinta-feira, mais 450 refeições e atendimento médico. Eu já perdi as contas de quantas refeições estamos distribuindo na semana. Eu contava até quando era 400, eu fazia a conta muito fácil, 1.200 refeições, agora já passou lá o número de refeições. Irmãos, nós temos o trabalho durante 6 anos, ininterrupto. Feriado de 20 de setembro, irmãos, já caiu na quinta, já caiu na quarta e já caiu na terça. E eu abri o prédio da igreja e recebi as pessoas. E eu brinco com eles até, eles, pastor, vai ter almoço, amanhã é feriado. Eu digo, olha, eu almoço no feriado, eu não sei tu. Eu almoço, então vai. Irmãos, das pessoas, de todas elas, irmãos, que nós atendemos lá, que são muitas, que eu batizei até agora, uma pessoa, e tem algumas que estão frequentando a igreja. Agora eu tenho muita história de pessoas que saíram da rua, eu demorar bastante tempo contando aqui. Irmãos, quando eu termino o projeto ali, eu saio num cheiro dali, irmãos, que eu já não sei mais quem é um morador de rua, sou eu, sou eles. O cheiro é muito forte. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que nós fazemos isso? Porque Deus mandou. Nós não recebemos, irmãos, dinheiro por isso. Eles não dão dízimo, eles não dão oferta. Não, tem uma senhora, às vezes que outra dá, né? Traz umas moedinhas, né, dona Osmarina. Não recebemos nada por isso, irmãos. Por que nós fazemos? Porque Jesus mandou. O nosso compromisso é com Jesus, irmãos. Por que você não pode desistir? Porque o teu compromisso é com Jesus. Pastor, mas eu saí da igreja porque eu estava chateado com... Como é que é o nome do ministro de música aqui? Vamos botar nas costas dele. Como é que é? O Pedro, estou chateado com Pedro. Tá, mas tu entregou tua vida para o Pedro ou para Jesus? Tu segue o Pedro ou tu segue Jesus? Irmãos, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. O nosso compromisso é com Cristo, é com Jesus, e nele eu vou ficar olhando, nele eu vou ficar agarrado, nele eu vou ficar acorrentado. Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não disse que era prisioneiro dos outros apóstolos, ele não disse que era prisioneiro do Império Romano. O Império Romano achou que estava acorrentando ele. Ele não foi prisioneiro dos judeus, dos compatriotas dele. Ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Nós estamos acorrentados, irmãos, cadeados em Cristo Jesus, algemados a Jesus, e é nele, é com ele que nós andamos. 3 motivos para não desistir. Primeiro motivo, Deus não desistiu de você. Não joga a toalha porque Ele não desistiu de você. Segundo motivo, Jesus não desistiu, e Ele é o nosso exemplo. E terceiro motivo para não desistir, é a sua única oportunidade. Lucas capítulo 18, versículo 39 diz assim, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cenário, irmãos, é que Jesus está indo em direção a Jerusalém, aonde ele será entregue aos religiosos e às autoridades romanas para ser dependurado do madeiro maldito e morto. Só que nisso ele passa por Jericó. Quando estava entrando na cidade de Jericó, um homem maltrapilho, um homem inválido, deficiente visual, ele ouviu o tropel da multidão e perguntou, quem está passando? É Jesus. E quando alguém disse para ele, é Jesus, ele é minha única oportunidade, e eu não posso perder esta oportunidade.
E o texto diz, irmãos, que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão, ou quem sabe até mesmo os discípulos, tentam impedir esse homem, para que ele não se aproxime de Jesus. Enquanto tentam impedi-lo, o texto diz que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele tinha fortes motivos para desistir. Primeiro, a sua deficiência visual, que impedia ele de ver onde Jesus estava. Segundo motivo, uma forte multidão, uma grande multidão que estava ali, impediu o acesso dele. Terceiro motivo, a sua condição. Ele era um morador de rua, irmãos. Imagina aquele homem maltrapilho, cheirando mal. Quem é que ia gostar de se aproximar dele? Então ele tinha todos os motivos para perder essa oportunidade, mas ele viu aqui: é minha única oportunidade, e por isso eu não vou desistir. E ele foi até Jesus, ele não desistiu, até que Jesus ouviu os seus gritos e perguntou para ele: o que você deseja que eu faça? Eu quero ver. E ele diz: veja, a tua fé o curou. Era a única oportunidade. O Senhor não passaria ali novamente, não passaria. E quem sabe você ainda não tomou uma decisão por Cristo. Você tem frequentado a igreja, você gosta do pastor, você gosta de as pessoas, você fez amizades aqui na igreja, você tem vindo para o trabalho com adolescentes, você vem para o culto jovem, você vem para a reunião de homens, para a reunião de senhoras, você participa das atividades da igreja, mas ainda não tomou uma decisão. Você não sabe se amanhã terá outra oportunidade. A oportunidade é agora. Aquele homem, ele tinha todos os motivos para desistir, mas era a única oportunidade dele. Irmãos, nós não teremos outra vida, nós só temos essa vida. Interessante que muitos anos atrás, quando nós fazíamos a redação, você fazia primeiro, pegava uma folha de papel, escrevia um rascunho e depois passava a redação a limpo para entregar. Algumas pessoas pensam que pode fazer isso com a vida. Você não terá a oportunidade de passar ela limpo. A oportunidade para mudar é agora. Se volte hoje para Jesus, entregue a tua vida para Jesus hoje. É a única oportunidade que você tem. Quem sabe você tem procrastinado, protelado essa decisão. Tivemos 30 batismos aqui recentemente. Por que você ainda não se batizou? Por que você ainda não tomou essa decisão? O momento é agora. 3 motivos para você não desistir. Primeiro, Jesus não desistiu de você. Segundo motivo, Deus não desistiu de você. E hoje é a tua única oportunidade. Quanto o grupo de louvor vem aqui à frente, que eu quero orar com você hoje, hoje de manhã. Eu tenho um vulto da história que eu gosto muito, chamado Edmund Hillary. Edmund Hillary foi 29 de maio de 1953. Esse homem conseguiu uma grande façanha. Foi o primeiro homem a alcançar o topo do Monte Everest. E ele foi condecorado pela rainha da Inglaterra por tal façanha. O neozelandês, a Nova Zelândia faz parte do Reino Unido, e então ele foi condecorado pela rainha por grande façanha. Só que muitos historiadores, quando se falam de Edmund Hillary, eles falam somente da façanha dele, de ser o primeiro homem a alcançar o topo do Everest. Mas poucas pessoas se debruçaram em estudar a biografia dele quando ele fracassou. Certa vez ele foi convidado para falar para um grupo de universitários. O auditório estava lotado, estava cheio, repleto de jovens ali que queriam ouvir acerca das suas façanhas nas tentativas e fracassos de chegar ao topo do Monte Everest, que ele ainda não havia conseguido alcançar o topo do Everest. E naquele dia então ele entra no auditório repleto de jovens. Quando ele entra, ele se depara com um banner do Monte Everest.
E ele fica ali, preso, fascinado por aquele banner, e fica em silêncio, e o auditório está esperando que ele inicie a sua palestra, que ele inicie a contar a sua história, só que ele fica em silêncio. Quando menos espera, um grito rompe o silêncio. Ele olha para aquele banner e diz: Monte Everest, você me venceu várias vezes, eu não alcancei o topo ainda, só que você já cresceu tudo que tinha que crescer, eu ainda estou em crescimento, e eu não vou desistir, eu chegarei ao topo do Monte Everest. 29 de maio de 1953, ele alcançou o topo Everest. Quem sabe você tem um topo a escalar, e você tem pensado em desistir. Eu quero orar com você que tem pensado em jogar a toalha. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista da sua igreja. Não desista do seu ministério. Não desista da sua família. Vamos ficar em pé. Ontem, quando eu cheguei na casa da minha mãe, fui visitar a sogra da Juliana ontem. Faz muito tempo que eu não olho televisão, mas muito tempo. Minha mãe ligou a TV no canal e estava dando uma série de filmes consecutivos do Rocky Balboa. Vi todos os filmes já. Interessante que na luta, no ringue, o lutador, ele não pode jogar toalha. Quem joga a toalha é o treinador. Quem sabe você pensou em desistir, mas o treinador, ele não jogou a toalha ainda. Eu quero orar com você hoje, que quer dizer para Jesus: eu não vou desistir. Eu não conheço a tua luta, não conheço o teu desafio, mas eu vim hoje dizer para você: não desista. E vamos juntos dizer para o Senhor Jesus: eu não vou desistir. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Senhor Jesus, estamos no teu altar hoje para dizer: por mais escuro que esteja a estrada, nós não vamos retroceder. Por mais difícil que se apresentem os desafios em nossa vida, Deus, nós não vamos voltar atrás. O Senhor conhece o coração daquela mãe que está aqui hoje, Deus, colocando aquele filho que anda longe dos teus caminhos, Deus. Ela não desistirá do seu filho. Deus, aquela pessoa que está aqui entregando o seu casamento nas mãos do Senhor, Deus, e está dizendo: eu não vou desistir do meu casamento. Há pessoas aqui dizendo: por mais que a minha família esteja ferida, fragmentada, machucada, eu não vou desistir da minha família. Por maiores que sejam os desafios que tem enfrentado no ministério que o Senhor confiou a mim, por maiores que sejam os açoites, as tempestades, as perseguições, a falta de recurso, eu não vou desistir, Deus. Senhor, assim como o Senhor foi visitar Elias, soprou no rosto dele com uma brisa suave, que o Senhor sopre da tua graça sobre o coração de cada pessoa que está aqui, Deus. Abra as comportas do céu, Deus, e derrame do teu bálsamo copiosamente sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Deus.
nós não desistiremos, porque o nosso treinador não jogou a toalha, Deus. Nós consagramos e abençoamos cada pessoa que está aqui, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.